Oi, meu nome é Isaac e nós iremos estudar representações de conjuntos. Em geral, representamos um conjunto por uma letra maiúscula e seus elementos ficam separados por vírgula ou ponto e vírgula e entre chaves. Observe agora algumas maneiras de representar os elementos de um conjunto. Bom, aqui você tem o conjunto A, representado pela letra maiúscula A, e dentro desse conjunto nós encontramos os seguintes elementos: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aqui você enxerga a representação de um conjunto. O conjunto foi batizado com a letra A, ou A maiúsculo, e aqui dentro de chaves você observa os elementos. Aqui você encontra o conjunto B, representado pela letra B maiúscula, abre chaves, dentro eu coloco os elementos que vão de 1 até 99 e fecha o conjunto com as chaves. Observe aqui no meio a presença das reticências. Essas reticências indicam que alguns números foram suprimidos. Existem números entre 3 e 98 que não foi obrigado você colocar, porque levaria um certo tempo. Então, para que a gente ganhe tempo na representação de conjuntos, é interessante você suprimir alguns números através da pontuação reticências. No conjunto C, representado pela letra C maiúscula, eu tenho os elementos 0,5, 2,5, 4,5, 6,5. Observe a presença da reticência. Quer dizer que existem números depois de 6,5. E observe também, no lugar da vírgula, que foi utilizado nos dois primeiros exemplos, eu coloquei aqui ponto e vírgula. Em que caso eu posso usar o ponto e vírgula? Quando eu estiver trabalhando com números decimais. Observe a presença da vírgula. Aqui eu não leio 6 e 5. Aqui, na verdade, é um único número, 6,5. Aí, para separar esses números decimais, a gente utiliza o ponto e a vírgula. Observe também a presença das chaves no início e no fim do conjunto. Último conjunto, conjunto D. Você observa a presença das reticências no início e no fim. Ou seja, eu suprimi números que estão no início e que estão no fim. Ele não começa necessariamente no -3 e ele também não termina necessariamente no 3. O conjunto aqui foi batizado pela letra D maiúscula. Você abre chaves, separa os números com as vírgulas, porque trata-se de números sem vírgula, e finaliza utilizando as chaves. Abre chaves, fecha com chaves. Os conjuntos A e B são finitos. Por quê, professor? Porque seus elementos podem ser contados, ou seja, podemos associar seus elementos aos números naturais, de 1 até um certo número n. Observe o conjunto A. Aqui, no conjunto A, eu tenho os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como no texto você deve ter observado, quando for um conjunto finito, os elementos podem ser contados. Quantos elementos eu tenho no conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Se deu para contar todos os elementos deste conjunto, isso quer dizer que o conjunto é finito. Observe o conjunto B. O conjunto B tem os elementos 1, 2,
3, aí 98, 99. Mas observe aqui no meio a presença das reticências, ou seja, existem números entre 3 e 98 que não foram colocados, mas que existem. Esses números foram suprimidos. Depois do 3 vem o 4, o 5, o 6, até próximo a 98. Por exemplo, 97 e assim por diante. Quantos elementos eu tenho aqui? Diferente do conjunto em cima, eu tenho exatamente 99 elementos. Por quê, professor? Porque aqui não começou pelo número 0. Já aqui você observa que o último elemento... Aqui é onde? No conjunto A. Você observa que o último elemento é o 5. Agora, quando você conta o número de elementos desse conjunto, você observa que tem 6 elementos, porque começa pelo elemento 0. No caso embaixo, como eu comecei pelo elemento 1 e encerro no elemento 99, aqui nós teremos 99 elementos. Sempre que o conjunto começar por 0, você pega o último elemento e soma mais um, totalizando o número de elementos daquele conjunto. Já o conjunto C e D, por sua vez, são infinitos, pois não são finitos. Não dá para contar todos os elementos dos seguintes conjuntos. C tem os elementos 0,5, 2,5, 4,5 e 6,5. Mas após o 6,5, você tem a presença das reticências. Isso quer dizer que há outros números que foram suprimidos. Eles existem, mas não foi obrigado colocá-los, porque eu coloquei no lugar deles a presença das reticências. Aqui no conjunto D, você tem os elementos -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Se eu chegar para você e perguntar, quem é o primeiro elemento do conjunto D? Ah, tio, isso é muito fácil, é o -3. Quem é o último elemento do conjunto D? Ah, essa também é muito fácil, é o 3. Caro aluno, observe a presença da reticência no início do conjunto e no fim do conjunto. As reticências indicam que há números que foram suprimidos, há números menores do que -3 e há números maiores do que 3. Então, nesse caso, na presença da reticência no início ou no fim do conjunto, eu posso indicar que esse conjunto não dá para contar os seus elementos. Se não dá para contar os seus elementos, então ele faz parte do grupo dos conjuntos infinitos. Por definição, o conjunto vazio, que não possui elementos, ele é finito. Lembre-se disso nas atividades que você realizar. Todo conjunto vazio é considerado um conjunto finito. Com as reticências, suprimimos uma quantidade finita ou infinita de elementos. Utilizamos esses recursos apenas quando não houver dúvidas a respeito dos elementos, esses elementos suprimidos, ou seja, quando houver uma lei de formação, mesmo que não expressa formalmente. Tio, e o que é essa lei de formação? Calma, nós iremos estudá-la já já. Utilizamos uma propriedade ou lei de formação. Observe aqui o conjunto E. O conjunto E é igual, abre chaves, x barra x é um número primo maior do que 2 e menor do que 15. Fecha chaves. Isso que o tio acabou de ler é a chamada lei de formação. É uma lei que ajuda você a formar os conjuntos. A maneira como eu li é a correta. Observe um detalhe que vocês irão aprender agora no primeiro ano. Toda vida que você olhar esse símbolo aqui, você, de vez de ler barra, você vai ler da seguinte maneira: tal que. Então, lendo novamente, você fala assim, ó, o conjunto E é formado por elemento x, tal que x é um número primo maior do que 2 e menor do que 15. Então, de vez de você ler x barra x, você x tal que x. E quem são esses x, professor? O x
são os elementos que compõem o conjunto. A lei de formação é uma condição que define quais objetos serão elementos do conjunto. Por exemplo, no conjunto E, os elementos são x, tal que x é um número primo. E para fazer parte desse conjunto, esse número primo ele tem que ser maior do que o número 2 e menor do que o número 15. No caso do conjunto E, o número x será elemento do conjunto se e somente se satisfazer a condição de ser primo maior do que 2 e menor do que 15. Tio, eu ainda não estou entendendo. Tem como o senhor explicar? Vamos já explicar. No livro de vocês, ele diz o seguinte, que o conjunto E é formado pelos elementos x, tal que esse x é um número primo. Aí você tem que lembrar como identificar os números primos, que são aqueles números que são divisíveis por dois números, por um e por ele mesmo. Sendo que esse número primo, ele tem que ser obrigatoriamente maior do que 2 e menor do que 15. Então, ele delimitou o conjunto. Dá para você contar todos os elementos. Se delimitou o conjunto, isso quer dizer que o conjunto é um conjunto finito. Analisando essa lei de formação, você chega aos números 3, 5 e 7, que são primos, maiores do que 2 e menores do que 15. São alguns dos elementos desse conjunto, enquanto os números 4, 6, 8 e 9 não são primos. Vou fazer a demonstração para ficar bem claro como é que ele faz para chegar nesse resultado. Quem são os números primos? São aqueles números que são divisíveis só por dois números, por um e por ele mesmo. Se eu pegasse o número 2, o número 2 é divisível por 1, que dá 2, e o número 2 ele é divisível por ele mesmo. 2 dividido por 2 dá exatamente o 1. Agora, se eu pegasse o 3, 3 eu posso dividir por 1, que dá 3, e o 3 eu também posso dividir por ele mesmo, que dá 1. Agora, não acontece a mesma coisa com o 4. Se eu pegar o 4 e dividir por 1, dá 4. Se eu pegar o 4 e dividir por ele mesmo, dá 1. Mas o 4 também é divisível por 2, porque ele é par. Se eu pegar 4 e dividir por 2, eu acho o 2. Por que que não é considerado um número primo? Eu posso dividir o 4 por 1, eu posso dividir o 4 por 4, eu também posso dividir o 4 por 2. Para ser número primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. No caso do 2, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo, no caso do 3. Continuando o estudo, vamos pegar o 5. O 5 dá para dividir por 1, que dá 5. O 5 dá para dividir por ele mesmo, que dá 1. E não dá para dividir o 5 por mais nenhum. Então, são elementos do conjunto E, o 2, o 3, o 5. Vamos dar uma olhada no 6? O 6 não é, porque se eu pegar o 6 e dividir por 1 dá 6. Se eu pegar o 6 e dividir por ele mesmo, dá 1. E o 6, como ele é par, dá para dividir por quanto? Por 2, que dá 3. Então, o 6, só aqui, até agora, tem 3 divisores. Para ser primo, eu tenho que ter 2 divisores. Uma observação. Quando você pega os números pares, todos eles não são primos, com exceção de quem? Do número 2. A exceção dos números pares é o 2. Por quê? Porque o 2 ele é divisível por 1, que dá 2, e o 2 é divisível por ele mesmo, que dá 1. O 2 não é divisível por mais nenhum outro número. Ele só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. É a única exceção dos números pares. Então, todos os números pares não são primos, com exceção do número 2. Depois do 5 vem o 6, depois vem o 7. O 7 é primo, porque se eu pegar o 7 e dividir por 1, vai dar 7. Se eu pegar o 7 e dividir por ele mesmo, vai dar 1. E não temos mais divisores para o 7. No caso do 8 é par, todos os números pares não são primos, com exceção do 2. Depois do 7 vem o 9. Se eu pegar o 9, eu posso dividir por 1, que dá 9. Se eu pegar o 9 e dividir por ele mesmo, eu vou achar 1. E o 9 é divisível por quem?
por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, até agora, o 9 já tem quantos divisores? 3 divisores? Então, se passar de 2 divisores, não é um número primo. Como o 9 passou de 2 divisores, ele é considerado um número que não é primo. O 10 é par, o 10 sendo par, ele não é primo. Pela regra, todo número par não é primo, com exceção do número 2. Depois do 10 vem qual número? O 11. Se eu pegar o 11 e dividir por 1, dá quanto? Dá 11. Se eu pegar 11 e dividir por ele mesmo, 11 dividido por 11 dá 1. E o 11 dá para dividir por outro número para dar um resultado inteiro? Não, não dá. Então o 11 só tem 2 divisores. Quem são? O 11 e o 1. O 1 e ele mesmo. Aí bem aqui, depois da vírgula, o tio vai colocar reticências, porque não são só esses os números que são primos, tem outros números primos. As reticências servem para suprimir. Existem os números, mas eu não vou colocá-los, porque não há necessidade. Aí aqui a gente encerra utilizando as chaves. Mas observe, o conjunto ele é formado pelos elementos x, tal que esse x é um número primo maior que 2. Então, o 2 ele não pode fazer parte desse conjunto, porque ele só considera os números primos maiores do que 2. Então, como é que eu vou escrever? Eu escrevo assim, ó. Conjunto é formado pelos elementos, depois do 2, quem é? O 3, o 5, o 7, o 11. Opa, olha só. Aqui no final da lei de formação, ele diz que x tem que ser o quê? Menor que 15. O 11, ele é menor que 15? Então ele se encaixa. Depois do 11 vem o 12. O 12, ele é par e ele não é o 2. Todos os números pares não são primos, com exceção do 2. Depois do 12 vem que número? O 13. O 13, se a gente dividir por 1, dá ele mesmo, né? 13. E o 13, se eu dividir por ele mesmo, dá 1. Agora, se eu pegar o 13 e tentar dividir por outro número, eu não consigo. Então, o 13 só tem 2 divisores, ele mesmo e 1. Então, o 13 é considerado um número primo. O 14, ele é número primo? Não, o 14 é par. Todo número par não é primo, com exceção de qual número? Do número 2. Depois do 14 vem o 15. O 15, ele é divisível por 1, que dá 15. O 15, ele é divisível por ele mesmo, que dá 1. E o 15, ele é dividido por 3, que dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Pronto, o 15 aqui eu já tenho 3 divisores. Então o 15 não é um número primo. Ei, professor, a gente vai parar por aqui? Será que o número 17 também é primo? Se eu pegar aqui, ó, 17 e dividir por 1, dá 17. E se eu pegar o 17 e dividir por ele mesmo, também vai dar 1. Nesse caso, o 17 só tem 2 divisores, o 17 e o 1. O 17 também é primo, só que tem um detalhe. Ele quer os números primos menores do que 15. Então, a gente encerra por aqui. Os elementos do conjunto E são necessariamente o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Então, começa pelo número 3 e termina no número 13. E aqui eu tenho todos os elementos primos maiores do que 2 e menores do que 15. Conjunto F. No conjunto F, eu tenho os elementos representados pela letra Z, tal que esse Z tem que ser um número inteiro negativo, aonde o Z é menor do que menos 5. Toda vida que vem esse I, você tem que prestar muita atenção. Z, tal que Z é inteiro negativo e Z maior do que menos 5. Vamos desenhar aqui a reta numérica. Bem aqui no meio, eu tenho a origem, representado pelo número 0. Aqui eu tenho os números positivos, 1, 2, 3 e o 4. Para cá eu tenho outros números. Antes de 0 eu tenho o menos 1, o menos 2, o menos 3. Se eu desse continuidade,
eu teria o menos 4, o menos 5, o menos 6. Observe o número que ele indicou ali, ó. Z tá o quê? Z é um número inteiro negativo e Z tem que ser maior do que menos 5. Por favor, localize o número menos 5 para mim. Ah, tio, é muito fácil. O número 5 está aqui, ó. Muito bem. Agora, identifique o número 5 nos positivos. Bom, tio, para eu localizar, o senhor deveria ter continuado. Tá bom, então vamos continuar. Depois do 4, vem o número 5, vem o número 6, vem o número 7 e assim sucessivamente. Tanto para a direita como para a esquerda. Agora localize o número 5 para mim. O número 5 tá aqui, tio. 5 positivo à direita de 0, 5 negativo à esquerda de 0. Muito bem. Agora identifique para mim os números maiores que 5. Os números maiores que 5, tio, é o 6, é o 7, é o 8. Então vai ser 6, o 7, o 8, o 9. Aí eu vou suprimi-los utilizando reticências. Agora faça o contrário. Eu quero que x seja maior que menos 5. Ah, tio, moleza. Olha só, os números maiores do que menos 5 vai ser o menos 6, o menos 7, o menos 8. Ah, então quer dizer que aqui eu vou colocar menos 6, menos 7, menos 8. E aqui eu vou suprimir utilizando as reticências. É isso mesmo, tio. Ou eu estou errado? Caro aluno, você acabou de cometer um erro. Por quê? Quando trata-se de números positivos, os números positivos são maiores quando eles se distanciam do zero. Quem é que está mais distante? O 5 ou o 6? O 6 está mais distante do zero do que o 5. Assim também o 7, ele está mais distante do zero do que o 5, do que o 6. Já quando eu falo de números negativos, os números maiores negativos são aqueles que estão mais próximos do zero. Então, 5 tem essa distância em relação ao zero. Quando você olha aqui para o número 4, a distância ela diminuiu em relação ao zero. Então, o 4, por estar mais próximo do zero, ele é maior do que 5. O menos 3, no caso do 4, o 4 negativo. O menos 3, ele é maior do que menos 4 e maior do que menos 5, porque o menos 3 está mais próximo de zero. Qual é o maior número negativo? É o menos 1. Nesse caso, o menos 1 é o maior número negativo, porque ele é o que está mais próximo de zero. Então, a maneira correta seria x maior do que menos 5. É igual, aí abre chaves. Quem são os elementos maiores do que esse número negativo? Menos 4, menos 3, menos 2 e o menos 1. Separando eles, utilizando o quê? A vírgula. Aí finalizando aqui, coloca as chaves. Então, para eu identificar o conjunto F, eu tenho que ler a lei de formação. O que é que diz a lei de formação? Que os elementos Z, tal que Z, é um número inteiro negativo e esse Z tem que ser maior do que menos 5. Maior do que menos 5, eu tenho o menos 4, que se aproxima de zero, o menos 3, que se aproxima de zero, o menos 2, que se aproxima de zero, e o menos 1, que é o número mais próximo de zero, dos números inteiros negativos. Aí fecha as chaves. Aí você tem todos os elementos do conjunto F. Vamos resolver essa letra G. G é um conjunto formado pelos elementos 2 vezes N, e esse N é um número natural. Quando você encontrar esse símbolo aqui, ele quer dizer que é o conjunto dos números naturais. Abre chaves. Quem são os números naturais? Começa por onde? Começa pelo zero. Então, os números naturais são todos os números inteiros positivos, incluindo o zero, porque o zero ele nem é positivo e nem é negativo. O zero é neutro. Depois do zero, quem é que vem? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, vírgula e reticências. E assim sucessivamente, eu estou suprimindo os outros números. Se eu for classificar como conjunto finito e infinito, nesse caso aqui, o conjunto dos números naturais, como não dá para contar todos os seus elementos,
ele é considerado um conjunto infinito. Só que eu não posso dizer que o conjunto G é o conjunto dos números naturais, porque os elementos desse conjunto vão ter que obedecer a esta fórmula, que diz que o elemento tem que ser 2 vezes o n. E esse n, que são os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho que utilizar para encontrar os elementos do conjunto G. Então vamos lá. Quem é o primeiro n? O primeiro n é o 0. Então, na hora de calcular, como é que eu faço? Utilizo essa fórmula aqui, ó, que ele me deu, na lei de formação. 2 vezes n. 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Você sabe que qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, o primeiro elemento do conjunto G vai ser o 0. Quem é o próximo n? O próximo n, como você observa aqui, é o número 1. Então, pega a fórmula. 2 vezes n. 2 vezes n, que é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, o próximo elemento do conjunto G é o número 2. Quem é o próximo n? O próximo n, depois do 1, é o 2. Então, utilizando a fórmula 2 vezes n, essa fórmula ele me deu aqui na lei de formação. 2 vezes n, que é 2. 2 vezes 2, 4. Então, o próximo elemento vai ser o 4. Vamos para mais um. Quem é o próximo n? Depois do 2 vem o 3. Pegue a fórmula que ele te deu. 2 vezes n. 2 vezes n, que é 3. 2 vezes 3 dá 6. Próximo elemento é o 6. Observe, de 0 foi para 2. De 2 foi para 4. De 4 foi para 6. Então, você chega à conclusão de que vai aumentando de 2 em 2. Então, se vai aumentando de 2 em 2, depois do 6 vem o 8, mais 2 vem o 10, mais 2 vem o 12, mais 2 vem o 14, e vem o 16, vem o 18, vem o 20. Não dá para contar todos os elementos. Então, aqui a gente coloca a reticência para suprimir os elementos do conjunto G e fecha com as chaves. Então, quem são os elementos do conjunto G? Vão ser o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, ou seja, são os números naturais pares, incluindo o 0. Mas o 0 não é par? O 0 forma par com quem? Bom, espero que tenham gostado e a gente continua na próxima aula. Tchau e até já!